Estimados e estimadas, sejam bem-vindos à rubrica Geração Ativa, a geração que pensa diferente, geração que não fala do que se quer ouvir, mas sim o que não se espera ouvir. Uma geração que vai além do além, onde o óbvio é descartado e o imprevisível é abraçado. Nesta rubrica vamos analisar os diferentes factos culturais, sociais, religiosos e desportivos do nosso país que marcaram a semana, em um ângulo claro dentro de um triângulo tridimensional, pois são três cérebros, tricampeões de audiência que vão certamente partilhar aqui o painel para analisar os diferentes factos. Hoje, portanto, temos aqui em estúdio Félix o Quaco Cima e também Luís Felipe, não é? Que vão olhar aqui aos diferentes factos. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Café da Manhã. Bom dia, e estamos aqui, obviamente, para trazermos aquilo que é de bom e de forma diferente, tal como já foi dito. Bom dia, e vocês que estão em casa, fiquem aí para ouvir o que é que nós pensamos à volta dos assuntos que vamos abordar aqui. Boas. Vamos começar com a notícia de Barcelona de Carvalho Bonga, que dominou, claro, em redes sociais e marcou certamente a atualidade a nível dos meios de comunicação social. Bonga é cantor e compositor, será homenageado por mais de 40 artistas, fez saber o grande músico Daniel Nascimento. Bonga foi o primeiro africano a atuar a solo 2 dias consecutivos no Coliseu dos Recreios, espaço simbólico da música portuguesa, e é o primeiro africano disco de ouro de platina. Portanto, já atuou em Nova Iorque, na Olímpia de Paris e em outros palcos a nível do mundo. E será homenageado por 40 artistas do nosso país. A questão que coloco é: como é que vocês olham para essa homenagem? Como é que vocês definem Barcelona de Carvalho Bonga? Há tantos artistas aqui no nosso país, não é, rotulados como rei, príncipes e tudo mais. Onde é que se pode enquadrar o Bonga? Qual é a posição do Barcelona de Carvalho Bonga? Bem, nós quando olhamos para o Bonga, temos que olhar para aquilo que é a dimensão de Bonga. Não é? Então vou dizer que essa homenagem, enquanto ele está vivo, acaba por ser uma mais-valia, porque o Bonga ele é uma referência, uma autoexpressão da criatividade e resistência dentro da própria comunidade. Okay? É dos artistas que não deixa de refletir aquilo que são os desafios dos seus tempos. Está sempre a impulsionar na diversidade daquilo que é conteúdo e, sobretudo, a trazer ou a chamar aqui a nossa cultura, a nossa identidade. Então, aqui os meus parabéns a quem teve essa iniciativa, que é homenagear o Bonga, porque infelizmente nós temos tido a mania de homenagear aqueles que já partiram para outras dimensões, mas aqui Bonga, aos 82, 85, se a memória não me falha, 82 anos de idade, a receber essa homenagem. É uma homenagem de louvar, é uma homenagem que de facto deverá ser a dimensão do Bonga, tenho a mais plena certeza. Porquê? Porque Bonga é um filósofo que não deixa os seus créditos em mãos alheias. Está sempre a exortar-nos daquilo que é o desafio para o desenvolvimento das nossas comunidades. Luís Felipe, essa homenagem chegou tarde? Não, na verdade, estando ele ainda vivo, a homenagem faz todo sentido, como disse o Félix. Nós temos estado, ou seja, costumamos a homenagear as pessoas quando morrem, mas acredito que as pessoas que tomaram a iniciativa para homenageá-lo enquanto em vida tiveram, ou seja, olharam para aquilo que é a carreira do próprio Bonga, daquilo que tem estado a fazer na cultura angolana. Então faz todo sentido homenageá-lo enquanto vivo. Bem, várias são as mensagens e continuamos certamente a receber em volta da homenagem. Mas, Félix,
quando falamos de bonga, estamos a falar da música angolana, já que referenciou. Mas o tratamento que se dá ao bonga, do ponto de vista institucional, é o mais certo, é o, digamos assim, o mais certo? Bem, eu penso que do ponto de vista institucional deveria-se fazer mais, não é? Deveria-se fazer mais. Porquê? Porque o bonga é daqueles músicos cuja espiritualidade transcende, ok? E a verdade é refletida nas suas músicas. Então deveríamos, as nossas instituições deveriam aproveitar mais do bonga, ok? Para ajudar a própria comunidade a crescer e a resgatar os próprios valores culturais. Bem, é sabido que em função daquilo que é o seu percurso musical e também por onde passou, bonga teve então alguns lugares assim, um tanto quanto não bem aplaudido. Okay. Mas agora a roupagem é outra e acreditamos que as instituições poderão estar a olhar agora para o bonga de uma forma diferente, pois embora a bonga tenha a sua verticalidade. Okay. Okay? Então é preciso aqui nós percebermos que as nossas instituições fazem aquilo que podem. Porém, deveriam fazer muito mais ainda pelo bonga em função de ser uma... Deve-se fazer muito mais. A nível institucional, o que é que tem de se fazer? Eu penso que deveria-se trazer bonga aqui para uma grande turnê. A nível institucional, poderia-se fazer isso. Poderia-se também, a nível das instituições, fazer uma homenagem mesmo ao bonga. O nosso Ministério da Cultura poderia fazer uma homenagem ao bonga, à altura. Okay? E deveria também se ter bonga, como já fiz menção, em outras instituições aqui dentro do país, para shows, okay? Para reconhecimento. Porque bonga lá fora é uma figura incontestável, okay? Que recebe várias homenagens, que lota salas e que deveria ter esse apoio dentro do seu próprio país. Okay? A ver, vamos com essa homenagem que vai receber, se poderá então ter também aqui outras instituições afins para poder dar continuidade naquilo que são os feitos de bonga, porque assim como já fizeram com Elias da Quimoes, também poderiam fazer com bonga, com outros certo. músicos que têm feito, e convidar mais bongas para o bonga para outras atividades aqui dentro do próprio país. Luís Filipe, o que é que achas? Que tal um passaporte diplomático ao bonga? Olha, na verdade, esse é um assunto que tem estado, ou seja, tem sido discutido. Há muito que se fala, não é? Embaixador da música popular angolana e tudo mais. Será que tem mesmo um passaporte diplomático? Não é chegado o momento para receber um passaporte diplomático? Esta é uma luta dos artistas, né? E bonga, sem sombra de dúvida, já merecia muito este passaporte. Entretanto, como é uma luta que os artistas têm estado a travar, se calhar também com a lei do mecenato vai ajudar também os cantores, ou seja, propriamente bonga, a ter esse passaporte. Mas enquanto o passaporte diplomático não chega, o bonga continua a ser aquele que tem estado a representar a cultura angolana dentro e fora da Angola. Entretanto, a jornada do bonga não pode parar enquanto o passaporte, ou seja, mesmo que o passaporte não chegue. Entretanto, eu espero que o governo angolano, ou seja, as instituições de direito, possam olhar para esta figura como merecedor de todas as homenagens que possam existir em Angola. E, sobretudo, o passaporte diplomático, há muito de quem se fala. Uma rua, não é? Uma escola, por exemplo? Sim. Seu nome? Sim. Porque, olha, repara, bonga acaba por ser um recipiente da memória coletiva da espiritualidade musical. Okay? Então, é de suma importância que se faça isso que disseste, meu irmão. Uma rua em sua homenagem. Por quê? Porque nos momentos mais difíceis, os artistas, e aqui particularmente o bonga, okay, fez muito. Esses artistas, com as suas músicas, salvaram vidas.
ok? Impulsionaram a revolução que culminou com aquilo que é a libertação na época colonial, né, que a gente estava, que os nossos ancestrais estavam. Certo. Então é de suma importância que nós olhemos para o bonga como um recipiente de memória coletiva espiritual no que toca à própria musicalidade e a transmissão de experiência. Okay? Então, se olharmos para esse prisma, acredito que as nossas instituições muito poderão fazer ainda para o bonga e nós termos aqui uma imagem de bonga referenciada, aliás, por parte de muitos músicos, ele já é uma referência. Devemos aproveitar agora. Exatamente. Não sei se há um outro artista com a dimensão de bonga, um artista venceu o disco o primeiro africano, o primeiro músico africano a vencer o disco de platina em Portugal, a atuar em Olimpíada de Paris, já foi também aos Estados Unidos. Portanto, várias atuações um pouco pelo mundo, vários prémios, distinções, várias participações um pouco pelo continente. Merece aqui um tratamento especial. Sim, merece. Até porque, olha, houve uma viralização quando Will Smith, sobretudo, não é? Sentiu-se regozijado ao ouvir uma das músicas de bonga. Repara que os músicos norte-americanos, eles quando vão buscar outras sonoridades, eles vão buscar coisas particulares, não coisas que já estão habituadas a ouvir. E o bonga, assim como outros músicos, particularmente o bonga, tem esse cuidado de meter os nossos instrumentos ali na música. Porque os nossos instrumentos, elas nos refletem aquilo que é a nossa essência. Certo. Um toque do instrumento é chamada da espiritualidade, chama um ancestral. Will Smith sentiu-se tocado com isso. Quem é esse músico? Okay? Que instrumento é esse? Então, quando Will Smith fez menção de que gosta de ouvir particularmente a música de bonga, aquilo viralizou, o bonga ficou na boca de todo mundo, as pessoas passaram a dar mais atenção. Mas nós não precisamos de esperar que os nossos irmãos que estão no outro lado do mundo reconheçam o valor etnomusical de um artista da dimensão de bonga para nós também começarmos a valorizar. Então, o conhecimento deve partir de casa. Afirmativo. Deve partir de casa. Com essa homenagem que se vai fazer ao bonga, os artistas juntam-se também para esta homenagem. Vocês acreditam que poderá mudar muita coisa do ponto de vista de imagem e da própria dimensão do artista? Na verdade, isso pode mudar a imagem e a dimensão do próprio artista. Mas ver que bonga, mesmo sem esta homenagem, o bonga já é o bonga. O bonga é aquele que defende a cultura e atos sociais da nossa sociedade. Entretanto, eu coloco essa questão, olhar para a juventude. Olhando para a juventude, parece que há pouca informação. Poucos jovens percebem ou entendem a dimensão de bonga. Se fores perguntar a um jovem de 18, 20, 17 anos, desconhece totalmente a dimensão de bonga, desconhece a musicalidade de bonga. Vocês não acham que deveríamos estudar bonga nas escolas? Sim, é de suma extremamente importante. Porque, repara, nós também temos uma juventude, ou a maior parte da nossa juventude é analfabeta musicalmente. Ok? Isso é uma verdade que se diga. Nós temos analfabeta musicalmente. Exatamente. Nós temos aqui uma juventude que, do ponto de vista musical, é mesmo órfãos de pensamento. São órfãos de pensamentos e viúvos de inteligência. Não podemos ocultar isso. Porque recorrem mais a futilidades musicais, ok? Não têm ouvidos apurados para aquilo que é a etnomusicologia, ok? A música, não é? Ela é um veículo extremamente importante para a transformação de um indivíduo. E tu notas que nós temos muitos jovens que são analfabetos musicais em função daquilo que eles ouvem, ok? Que eles cantam, que eles refletem através das próprias músicas. Então vai ser difícil esses jovens terem uma percepção diferenciada de bonga, ok? Vai ser difícil, porém é possível
se nós começarmos a ter educação musical como tal. As pessoas precisam despir-se dessa ignorância musical, desse analfabetismo musical. Perceber o que é música. Perceber o que é música, ok? Porque nós estamos a ouvir tudo. E estamos a dançar tudo. Tudo, afirmativo. E volto aqui a acrescentar, o músico, além de ser músico, é um educador social. Sem Tem a sombra de responsabilidade de consciencializar ou despertar a consciência do indivíduo. Sem sombra de dúvida. Quando a música não estimula, não desperta a consciência, não é música, aquilo não é arte. Alguma coisa, mas não é o que se deseja, porque as escolas, enquanto os outros países estudam músicas, aliás, eu penso que assim como a Universidade de Hip Hop, nós poderíamos ter outras escolas que trazem aqui as nossas musicalidades. Se calhar a Universidade de Hip Hop pode levar isso dentro de uma das suas aulas para estudar as letras de bonga, ok? Para entendermos, para compreendermos a dimensão musical de bonga, ok? Porque tem muitos extratos extremamente fundamentais dentro das músicas. A música como o Camboá, música como o Homem do Saco, músicas como aquela que faz menção sobre o próprio Reco Reco, são músicas intemporais. Há semanas, Okay. quase 2 semanas, enquanto eu ouvia o bonga, eu gosto de ouvir música em volume lá para cima. E um dos cambas, não é? Chegou e bateu o portão. Como é? Está a ficar doido? Isso aqui estás a ouvir? Bonga, por amor da santa. Tantas músicas, está a ouvir música dos mais velhos. Estás a entender o que é, Araújo? Na verdade, pessoas como essas fazem parte daquilo que o Félix disse. Não têm cultura, não têm ouvidos apurados para ouvir de verdade música, arte. Nós estamos acostumados a ouvir aquilo que os nossos ouvidos nos dão, mas aquilo que muitas das vezes os nossos ouvidos nos dão, ou as mídias nos dão, não são, ou seja, não são que realmente... Feio ouvido. Ou seja, eles feram é uma ouvido. Violação. Exatamente, porque são músicas muito fúteis. E porque também nós, como não temos cultura mesmo de ouvir músicas de verdade, então nós vamos recorrer naquelas músicas que são muito mais fáceis, porque nós também queremos sempre aquilo que está na moda, gostamos muito de seguir, como se diz na gíria, seguir bala, só porque alguém está a ouvir aquela música, você também deve ouvir, e porque também as mídias sociais trouxeram de alguma forma essa futilidade nas músicas. Então, pessoas como essas, enquanto não se tocarem para ouvirem música de verdade, seguramente eles nunca vão entender, ou seja, não vão entender tão cedo que nós temos figuras, ou seja, músicos que cantam música de verdade, assim como o bonga. Sim, precisamos educar, precisamos estudar as letras do bonga e tudo mais. Porque quando se estuda um determinado artista ou se estuda a cultura, o indivíduo que está a receber, portanto, aulas sobre cultura, vai ter uma outra visão, uma outra dimensão, uma outra perspectiva do que é cultura. Amanhã, quando tiver certamente a traçar os seus objetivos, e vamos supor, amanhã o mesmo for empresário, tem a dimensão, ou seja, tem um pensamento mais, digamos assim, um pouco mais abrangente do que é cultura, aí conseguirá apoiar exatamente Exato. com bons olhos, vai conseguir apoiar. Sim. Enquanto nós continuarmos nessa banalidade de que vocês fazem referência e tudo mais, claro, vai-se dar expressão aos artistas que fazem confusão do que propriamente música. Precisamos chamar a atenção. Verdade. Que música, bonga, quando aqui. Bem, estamos, vamos também, claro, ao longo do programa receber aqui algumas mensagens, não é? O caríssimo ouvinte pode participar, ligar para o número 944 770100, 944 770100. Vamos para mais um assunto que marcou a semana a nível cultural do nosso país. Olá, irresistível, imperdível, sensacional, café da manhã, impossível a ouvir. Geração ativa. Geração ativa.
Uma geração que pensa diferente. Os vários assuntos sociais, culturais e religiosos. Geração Ativa. Geração Ativa. Todas as quartas, no Café da Manhã. Geração Ativa. Todas as quartas, no Café da Manhã. Geração Ativa. Café da Manhã. Café da Manhã. Irresistível, imperdível, sensacional. Café da Manhã. É impossível ao ouvir. Onze horas e 14 minutos em toda Angola. Continuamos nós com Geração Ativa aqui na sua manhã de quarta-feira, referente ao dia 11 de setembro do ano 2024. Outra notícia que também viralizou e, claro, chamou a atenção de tudo e todos é, portanto, o parecer do grande Preto Show, músico e compositor do nosso país, está a fazer muito sucesso e está a apostar também a juventude e muitos bons talentos estão aí nos bairros. O mesmo está a ajudar e a catapultá-los ao mais alto nível. Preto Show participou do podcast do mercado lusófono do Skate Borrabel e também Miro Vemba e afirmou categoricamente, ou seja, confessou que um dos maiores arrependimentos da sua vida é ter filhos com mulheres diferentes. É um assunto também que merece aqui, deve merecer uma atenção especial e uma abordagem mais, uma abordagem extensiva em volta do mesmo. Ter filhos com várias mulheres. Quais são os principais problemas? Araújo, bem, o Preto Show disse uma verdade que deve ser também bem analisada e contextualizada, ok? Porque o que é que acontece? Fazer filhos com mais diferente dentro da promiscuidade, eu concordo com ele, não é certo, ok? Não é certo, porque isso cria uma desarmonia do ponto de vista financeiro, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, ok? A falta de organização do indivíduo naquilo que é, então, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e, sobretudo, das companheiras com que ele vai tendo relacionamentos, ou vai tendo filhos. Quando você tem vários filhos com mulheres diferentes, tu acabas em se dar um tiro no próprio pé do ponto de vista daquilo que é a própria organização, ok? Quando, sobretudo, essas mulheres são desmioladas, ok? Então, aqui o Preto Show fez uma abordagem feliz, porque o homem que tem vários filhos com uma só mulher acaba por ter um melhor controle, de certa forma. Porém, vou dizer aqui também que você pode ter vários filhos com mulheres diferentes, dentro daquilo que é o seu recipiente cultural, ok? Eu estou aqui a falar, eu chamo aqui a colação a própria poligamia. Se você for um polígamo, ok? Assumido dentro dos princípios da poligamia, que obedece sobretudo os trâmites daquilo que é, ou a matriz daquilo que é a construção das comunidades, crescimento da própria família, tanto do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da riqueza material, do ponto de vista psicológico, você pode ter filho com outras mulheres. Por quê? Porque as outras mulheres, todas elas estão ali para contribuir para o crescimento dessa família e da comunidade. Mas eu quero tentar perceber aqui algo. Disseste muito bem, não é bom que se faça filhos, não é, com várias mulheres. Fora da visão ordeira, da poligamia. Atenção, porque eu acredito que o Preto Show fez menção ali é fazer vários filhos dentro da promiscuidade. Porque assim, o Preto Show, por exemplo, é casado. Vai lá para fora e faz um outro filho com alguém. Depois faz um outro filho. Isso vai acarretar danos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material. Porque as pessoas não têm noção do impacto da sexualidade dentro da espiritualidade. Porque você tendo vários filhos fora, um homem casado dentro da monogamia, tu acarretas vários problemas. Inclusive até tu podes ter aqui
como é que se diz, um declínio do ponto de vista financeiro, se você está mais estender. Por quê? Porque você não sabe quem é aquela mulher. E porque a maior parte dessas mulheres só querem cobrar dinheiro, porque vai te ligar para falar o comum dos miúdos, a mesada, não tem comida, roupa, tudo isso. Então isso cria uma instabilidade no indivíduo a receber essas ligações. Luís Filipe, Preto só levanta um assunto muito importante e acaba por ser problema de muitos homens, sobretudo figuras públicas. E ele teve aqui a coragem de admitir que um dos grandes erros foi mesmo ter vários filhos com várias mulheres. E está de parabéns por esse posicionamento e falar a verdade, claro, para chamarmos aqui também a atenção, porque há muita gente que está nesse esquema. Bom, na verdade não é, ou seja, não é sobretudo as figuras públicas. Os homens angolanos, muitos vivem esses problemas, não sendo figuras públicas, eles já vivem esses problemas de terem filhos com várias mulheres. Mas aqui... O angolano por si só já é isso, que acaba de dizer. Nós também, isso eu acredito que é muito por causa da nossa própria família. Eu costumo dizer que normalmente pessoas jovens que têm filhos com várias ou mais de uma mulher, isso tem muito a ver com a história da própria família. Porque normalmente famílias que o progenitor ou o pai, o cabeça da família, começa por ter várias mulheres, isso é um conhecimento que ele está a passar para os filhos e futuramente os filhos hão de seguir também, se a educação não for bem passada. E porque, como o Félix estava a dizer, muitas das vezes nós não temos atenção à responsabilidade, ou seja, a educação que nós passamos para os filhos. Quero aqui fazer um aclaramento quando eu falo educação. Eu costumo dizer que educação não é só, às vezes, segurar o filho e dizer o que ele deve fazer, como é que ele deve se comportar daqui para diante. Mas tudo aquilo que a gente faz, os nossos filhos têm-nos como modelo. Costumo dizer também que nós somos o primeiro mentor dos nossos filhos. Daí que os nossos filhos tendem a imitar tudo aquilo que a gente faz. Então, se você, pai, tem filho com mais de uma mulher, não se estranha quando daqui para frente, ou seja, futuramente o teu filho seguir o mesmo caminho. 11h22 em toda Angola. Vamos para mais uma notícia que dominou também em redes sociais e chamou a atenção de todos e tudo. A Bienal de São Paulo chega em Angola pela primeira vez. A 35ª Bienal de São Paulo, denominada Coreografias do Impossível, chega pela primeira vez em Angola, no dia 19 de setembro, com uma exposição no Instituto Guimarães, em Luanda. A exposição simboliza um momento importante na história da Bienal, que visa expandir seu alcance e promover diálogos culturais entre Angola e o Brasil. Importa referir que a Bienal é uma co-realização da Fundação Bienal de São Paulo, com a unidade do Ministério das Relações Exteriores responsável pela diplomacia cultural brasileira. Qual é a vossa perspectiva em volta da Bienal, que arranca já nos próximos dias, no próximo dia 19 de setembro aqui no nosso país? O que é que, do ponto de vista cultural, poderá contribuir naquilo que é a nossa cultura? Bem, Araújo, a Bienal é um evento que acontece de 2 em 2 anos, se a memória não me falha, e é daqueles eventos que a sua matriz é a própria cultura, congregar as culturas todas, estudá-las, aderi-las da melhor forma, transmitir para os outros pontos o poder cultural que um dado país tem, faz-se esse exercício de troca de experiências culturais. Porém, eu penso que Angola aqui deveria aproveitar para trazer os vários elementos da cultura que temos, mais do que só as danças ali, as marimas, mas trazer aqui, sobretudo, os nossos valores éticos e morais, a nossa cosmovisão daquilo que nós pensamos, a nossa cosmovisão sobre a própria poligamia, por exemplo. Seria um bom momento trazer essa abordagem dentro dessa Bienal,
não é? A nossa visão sobre a morte, a nossa visão sobre o casamento, ok? Porque as pessoas têm essa má interpretação de que a apresentação, o pedido é vender a nossa irmã, ok? Então trazer aqui nessa Há todo um Bienal, conjunto de questões que nós precisamos apresentar nesta Bienal, não é? Para ajudar a desconstruir várias ideias mal concebidas por muita gente e que muitos de nossos irmãos, quando vão lá fora, também levam para lá. Ou seja, às vezes têm uma abordagem não muito adequada em alguns programas quando passam nos outros países e dá a entender que a coisa é ruim, a coisa é negativa, a coisa é feia. Apesar de que temos outros que também, nos últimos tempos, quando vão para lá, já vão fazendo uma desconstrução de que não é bem assim. Então, essa Bienal, se trouxesse pensadores para expor ideias, conhecimento, cultura, no sentido de conhecimento, seria uma mais-valia, mais do que só exposição de peças, de obras de arte, de música. Poderia ser no conhecimento, na transmissão de conhecimento na via oral. Luís Filipe, há muita coisa para se vender. Sim. Deixa aqui chamar a atenção que a Bienal de São Paulo é uma das mais importantes exposições de arte contemporânea do mundo, realizada no Brasil desde 1951. E eventos como este, que partilham de conhecimento, cultura e vários aspectos da sociedade e por aí fora, devem ser aproveitadas de todas as maneiras. E, entretanto, a partilha do conhecimento aqui vai ser de grande extensão. Então, é uma mais-valia e reforça os laços culturais de Angola e Brasil. E então, nós, os angolanos, devemos nos regozijar com a presença da Bienal de São Paulo aqui em Angola. Então, nós vamos lá ter para colhermos das várias experiências culturais do mundo, para que nós enriquecemos o nosso leque de informação e conhecimento. Ok. 11h26 em toda Angola. Uma das informações que também tornou-se viral um pouco para as redes sociais. A nossa seleção venceu, não é? Bateu o Sudão. Bateu o Sudão na corrida então ao grande campeonato que se avizinha já nos próximos tempos. E durante a partida, a Federação homenageou os antigos internacionais da nossa seleção. O que é que vocês acharam deste momento? Bem, penso, Araújo, foi uma homenagem feliz, não é? Se calhar já deveriam ter feito há mais tempo, mas o importante é que se fez. E depois se fez num momento em que a seleção nacional só está a orgulhar-nos, né? Então, eu penso que iniciativas do género, tal como fizemos referência quando analisávamos aqui a questão do Bonga, devem ser feitas enquanto esses atletas estão vivos, não é? São jogadores que muito contribuíram para a alegria da nação, do país em si, da própria seleção nacional, são compatriotas, não é? E fiquei feliz em ver aqueles craques ali. Eu penso que não pode se ficar apenas por estes jogadores, deve se estender a outros também que muito contribuíram para que a seleção tivesse um desempenho extremamente saudável, que nos dessem alegria e que essas homenagens não podem passar apenas por meras homenagens, ok? Porque os jogadores dos outros países, Araújo, eles são aclamados. Eu fiquei triste apenas em função do posicionamento dos adeptos, ok? Porque repara, o Ronaldinho Gaúcho, quando entra para um campo, ainda que for para assistir ao jogo, ele quando se dirige ao revelado humano, aquilo é estrondoso, ok? As pessoas aplaudem, porque as pessoas reconhecem, não é, os feitos desse jogador. Eu penso que deveria ser assim, o nosso público, né, deveria aplaudir mesmo em pé. A grande questão é quem é o público, ou seja, uma boa parte do público que lá esteve, quem são? Não, mas atenção, e volto a colocar a mesma questão enquanto falávamos do Bonga,
Eu acredito que está-se a fazer um trabalho, está-se a fazer um pouco de trabalho em volta da expansão da imagem, da importância e da dimensão dos jogadores, daquilo que eles fizeram ao longo da carreira e tudo mais. Porque se a gente analisar bem, jovem de 18, 19, 20 anos, ou se calhar 15 anos, desconhece quem foi Zé Calanga, Aguá, Gilberto, Love Cabungula, Manúcio Gonçalves. Então falta aqui um trabalho de imagem, um trabalho de modo a tornar mais visível, não é assim podemos dizer, os feitos dos mesmos, para que quando esses aparecerem nos jogos ou nos campos e tudo mais, sejam de facto ovacionados como devem ser. Pronto, nós quando falávamos de música, eu falei aqui, chamei aqui a atenção que nós temos uma grande dificuldade de culturas, ou seja, nós quase não temos cultura de muita coisa. Entretanto, entretanto, ir aos campos de futebol também é uma cultura. Nós estamos agora nessa avalanche. Gostei dessa, ir ao campo também é uma cultura. Sim, nós estamos agora aqui nessa avalanche de ir ao campo porque a seleção de Angola há mais de 20 jogos que apresenta grandes resultados e então isso está a criar aqui uma avalanche para que as pessoas vão aos campos de futebol. Agora, quanto à homenagem dos jogadores, falamos também que as instituições de direito deviam homenagear as figuras que fizeram alguma coisa para a nossa sociedade. E aqui no futebol vimos que é a própria federação, instituição que rege o futebol em Angola, que tomou a dianteira em homenagear aqueles que seguramente deram o seu contributo para o desenvolvimento do futebol em Angola. Agora, quando falava quem é o público que esteve no campo, repara, eu tenho estado algumas vezes ligado ao futebol, porque participo em vários campeonatos de rua, e consigo perceber quando os jogadores como Zé Calanga, Aguá, vão aos campos de futebol de rua. Eles aí são de verdade admirados. Eu, no mês passado, estive numa partida de futebol em homenagem a um árbitro de rua. Esteve lá o Zé Calanga, Aguá e tantas outras figuras. E foram de verdade ovacionadas, seguidas, acarinhadas, porque esse trabalho de divulgação das imagens das nossas figuras deve ser feito por todos nós. Certo. E nós, ou seja, o nosso país é muito deficitário de bibliografias. E então, esse trabalho tem de começar de todos nós. Nós todos temos que unir-nos para começar a divulgar a imagem daqueles que fizeram algum trabalho. Se olhares, como eu disse, eu estou muito ligado, alguma vez estou ligado ao futebol. Se olhares para outras realidades, assim como o Brasil, nós vamos encontrar pessoas particulares que tratam de divulgar a imagem dos jogadores. Eu tenho estado a assistir vários podcasts, vários canais que divulgam imagens dos artistas, dos artistas da bola neste caso. Entretanto, nós também devemos seguir esse exemplo. E é uma coisa muito importante que faz referência. Falta aqui cultura de ir ao estádio acompanhar o jogo. Muitos dos que lá vão não é porque gostam de seguir a caravana. Há pessoas que têm multidão, também querem lá estar, mesmo só para pronto. Quer dizer que estive ali. Exatamente. Não, mas então, para que isso aconteça, eu preciso também de um sentido patriótico. Sim, Araújo, o que é que acontece? Por exemplo, eu vou dizer o que o Luís Filipe. Sim, o que o Luís Filipe estava a dizer da falta de cultura de ir ao estádio, em parte corroboro, em parte não. O que é que acontece? A fraca aderência nos últimos tempos das pessoas a ir ao estádio ver o jogo da seleção
foi por conta das enxurradas, não é? Dos fracassos da própria seleção também. Porque um tempo mais atrás, na época desse Zé Calanga, do Aquá, os nossos estádios, o Luís aqui se calhar vai se lembrar, ficavam muito mais cheios. E eram adeptos que entendiam de futebol. Nós naquela altura discutíamos de futebol em tudo quanto é canto. Inclusive até do gira-bola, quando não tinha essa expressividade que tem hoje. Né, que os campeonatos também já dão alguma coisa e tal. As pessoas discutiam sobre futebol, ok? As pessoas iam para o campo. É claro que, em função das derrotas constantes da própria seleção, foi deixando cada vez mais as pessoas tristes, não é? E com falta de interesse de ir ao campo, porque já sabia, vamos ir ao campo, vamos aqui aplaudir a nossa seleção, mas vamos perder. Também não queremos uma seleção que esteja a perder constantemente. Mas se reparar, um tempo a essa parte, em função dos resultados, como o Luís disse, dos resultados constantes que a seleção vem tendo, o sentido patriótico vem aumentando. Por quê? Repara que o futebol une nações. O futebol reconcilia países. Ok? Então, se o Araújo reparou, a forma como os adeptos entoaram o hino nacional foi de uma dimensão nunca mais vista. Ok? Até nós que estivemos em casa, assistir ao jogo em casa, cantamos o hino nacional. Ok? O sentido patriótico estava elevado, ou está elevado da nossa parte. Então é preciso que os nossos jogadores também, claro, e nós, continuemos a passar essa energia. Tanto é que, e se calhar o Luís também já ouviu isso, pessoas a dizer, olha, mesmo que nós perdermos o jogo A ou B, não, pô, estamos de parabéns porque estamos a ter um desempenho louvável. Agora aqui, é preciso que a própria federação, a direção lá, não é, saiba dar valor aos jogadores, ok? Continua a apoiá-los. É preciso também que eles tenham incentivos, ok? E é preciso que se tenham mais políticas para atrair as pessoas também ao campo, ao estádio, tal como se disponibilizou autocarros para que as pessoas fossem ao campo assistir ao jogo. E por outra, quando se falou aqui, tem pessoas que analisam jogadores, podcasts que se fala sobre futebol, que analisam, conversam com os jogadores. É preciso que os nossos jogadores também, ou as nossas figuras, sobretudo no campo de futebol, sejam acessíveis. Porque nós temos também muitos artistas, né, muitos famosos, que fazem, permitam uma expressão, muito cu doce. Quando ligam para lhe convidar, né, querem dar muito show por serem famosos. Isso dificulta o trabalho do jornalista, da produção, que está a entrar em contato para convidar um jogador. Como é que nós vamos ter mais biografia, tal como o Luís disse, se você não é acessível, ok? Porque se fizermos todos esse trabalho de forma conjuntural e eles terem a cultura de terem videomakers, terem pessoas que cuidam das suas páginas, que cuidam das suas imagens, vai-se ter cada vez mais conteúdos, ok? Para podermos divulgar e falar desse mesmo jogador. Tá bem? E esses jogadores precisam perceber que eles podem vender. Não há um trabalho, né? Não há um trabalho muito bem feito que a imagem desse jogador se torna tão visível ao ponto dele vender. A camisola do Aquá deveria custar dinheiro, de verdade. Eu aqui desafio até a própria federação a fazer um exercício. Eu falo à federação de todos os tipos de desporto que nós temos, sobretudo futebol, basquete, não é? Handball, exatamente, e outras modalidades para, por exemplo, tirar uma feira em que os jogadores vão vender as camisas deles, a assinatura das camisas. Ele senta aí, você vai ver um Aquá a vender a camisola dele autografada para nós termos em casa, que daqui a 30, 50 anos eu a mostrar ao meu filho ou a vender aquela camisola me renda algum dinheiro. Lá fora, como disseste, Araújo, há essa valorização. Ok? Isso se faz sentido. Você com uma camisola ou uma bola em que o Ronaldinho Gaúcho ou o Cristiano Ronaldo assinou, aquilo te dá dinheiro. E muito. Muito dinheiro. Então nós precisamos ter essa cultura aqui dentro. Aquilo que é a federação e tudo mais, outros que fazem parte dessa organização, precisam tirar os nossos jogadores para isso. Os jogadores precisam apenas, não precisam ficar apenas no que toca ao futebol, mano. Eles inspiram pessoas. Okay? Eles despertam o sonho. Félix, falando de inspirar pessoas, aí vou pegar as suas palavras quando dizia que as nossas figuras não são muito acessíveis. Nós, enquanto organização do projeto que trabalha com pessoas,
Entretanto, nós temos dado, ou seja, a A nossa formar visão, convites. sim, a nossa visão é que nós devemos estender os convites para todas as áreas. E nós entendemos que até jogador de futebol pode participar da nossa plataforma para contribuir e ajudar. Porque entenda que nós realizamos um evento com mais de 800 pessoas. E no meio dessas 800 pessoas, seguramente tem pessoas que cantam, que jogam, mas eles precisam ter referências. E as nossas figuras públicas devem entender que eles são referências. E se são referências, eles precisam contribuir com alguma informação, com algum conhecimento para aqueles que lhes seguem. O jogador, imagina, o Aquá tem muitos seguidores, o Mantorra, recebe um convite para estar num evento como este, tipo, não é acessível. Já agora, o que é que vocês acham das nossas figuras públicas? Araújo, é assim, eu penso que as nossas figuras públicas deixam muito a desejar, ok? Temos, aqui primeiro dizer que temos figuras públicas top, ok? Que são acessíveis, despidas de qualquer sentimento de nariz empinado, não é? De grau de superioridade, mas também temos aqui figuras públicas que são mesmo figuras públicas vazias mesmo, tambores vazios, ok? Figuras públicas que são extremamente destruidores de valores e condutas éticas morais das nossas comunidades, ok? Não agregam, não abonam e nada. E por outra, estão extremamente preocupados apenas com a fama, com a viralização, ok? Em se tornarem virais e fazem de tudo e mais alguma coisa, ok? Para poderem viralizar. Quando, na verdade, Araújo, as figuras, os nossos artistas, deveriam saber que eles têm a missão da transformação do indivíduo através da própria música ou através da arte, no cômputo geral. Olha que, tocando aqui na questão do próprio hip-hopers, mano, o hip-hopper é como uma lâmpada, mano, nas ruas escuras, que dá aquela esperança, um farol de esperança, ok? Para as comunidades, para a juventude. Falando do hip-hop, da música no geral, ou seja, de toda a arte no geral, mas eu vou tocar aqui na música. A música é um veículo que, de forma muito rápida, atinge as pessoas e tem o poder de mudar as pessoas. Mas os nossos artistas não refletem, ok, os problemas sociais dos seus tempos. Eles apenas estão preocupados em ganhar dinheiro. Tanto é que quando atingem o auge da fama e outros palcos, os fãs ou os adeptos ou os seguidores são destratados, ok? Não há respeito por aquele que te ajuda, ok, a chegares lá. Não há esse respeito. Não há uma reflexão que ajuda a comunidade a sair do abismo. Já alguém disse que as nossas figuras públicas são as figuras das mais estranhas que existem no mundo. Mano, isso não é mentira. Isso não é mentira, mano. Eu vou falar aqui. Isto é uma questão de educação. Estamos a falar de educação, estamos a falar de base. Sim, mas o mundo também já está muito moderno, muito aberto e nós podemos aprender com outros exemplos, né? Imagine, eu não tive educação, mas tenho acesso a muita informação. O que me custa? Autoeducar-se, não é? Exatamente. O que me custa transformar essas informações em conhecimento? E mudar aqui o meu estilo, o meu posicionamento. Eu falo aqui... Porque acaba por ter muita força. Exatamente. Ter muita força. Mais do que ter professor, político e tudo mais. A figura pública, já que referenciamos, além de ser um cantor, um artista, um artesão, algo parecido, é também um educador social, tem uma responsabilidade acrescida na moralização, consciencialização do próprio indivíduo. Vamos ver que se levanta aqui um assunto muito importante, estão preocupados em viralizar, sem muitas das vezes levar em conta o conteúdo que se pretende passar. Tá vendo? Sem cortar aqui o Luiz Araújo.
há aqui, e vou aqui passar, porque isso faz parte do hip-hop, há o Evangelho do hip-hop. Né? É um livro do Curse One, uma obra-prima clássica que todos os artistas deveriam ter contato. Ok? Todos os artistas deveriam ter contato. Por quê? O artista, o homem de arte, deve perceber que não existe nada mais profundo, do que aquilo que é a transformação da consciência de forma mais elevada. Ok, 11 horas e 44 minutos em toda Angola. Vamos agora para um momento, vamos para agora as notícias. A nossa querida Sónia Miguel vai certamente atualizar-se o que vai dominar no Jornal das 12 horas. Sónia, boa tarde, ou seja, bom dia. Quais são as notícias que farão manchete logo mais no Jornal das 12? Araújo, bom dia, caros ouvintes da STAP FM. E as notícias que farão parte do jornal de hoje, das 12 horas, são as seguintes. Porta-voz da Comissão Multissetorial para o Censo Geral da População e Habitação, Hernando Luiz, garantiu que o Censo Geral não irá interromper o processo normal de aulas. Os bilhetes de passagem nos autocarros públicos começam a ser substituídos gradualmente a partir de dezembro pelo passe Gira Mais. Na Guiné-Bissau, altas figuras do Estado acusados de estarem envolvidas na prática recorrente do tráfico de droga. Meu amado Araújo, estas e outras notícias serão desenvolvidas no Jornal das 12 com a jornalista Songo Miguel. Obrigado, Sónia Miguel. Vamos contar, é claro, convidamos também aqui a nossa audiência a se manter, então, informados, não é? Logo mais no Jornal das 12, as últimas que vão dominar o grande jornal. Vamos seguir somar aqui com a nossa conversa. Estamos a abordar os diferentes factos sociais e culturais do nosso país. Em direto da redação. Stop FM. A nossa missão é de comunicar com clareza e imparcialidade os fatos que fazem a atualidade. Seja o primeiro a saber. 11 horas e 46 minutos em toda Angola. Vamos continuar a somar aqui com a nossa rubrica Geração Ativa. Estamos a conversar com o Félix e o Kwaku Sima e também Luís Felipe. Agora vamos falar também de um ponto muito importante que tornou-se viral um pouco pelas redes sociais e, claro, muita gente noticiou. A questão do jogador de PUC que foi sancionado por má conduta tem sido já uma prática frequente dentro do nosso desporto. Depois foi sancionado e eu acredito que a federação tem os seus próprios critérios para manter o jogador dentro do grupo de trabalho enquanto estiverem na competição. Portanto, não há muita informação do que realmente terá se passado para a suspensão ou então o afastamento do jogador. Entretanto, nós temos estado a notar que de um tempo a esta parte a federação tem estado a afastar vários atletas com má conduta. E nós esperamos que a própria federação venha a terreiro e explicar exatamente o que terá passado com os jogadores que foram afastados. Porque quando a federação vem e diz que o jogador foi afastado por má conduta, a federação tem que entender, ou deve perceber que isso mancha a imagem do jogador, não só a nível da seleção, mas também a nível do clube que ele milita. Então é importante que a federação tenha critérios internos para se resolver esses
esses conflitos que existem entre jogadores e versus federação. Porque Comunga da mesma opinião? Eu entendo a preocupação do Luís, mas não concordo. Porque assim, Araújo, nós devemos chamar as coisas pelo nome, ok? E os jogadores precisam ser disciplinados para tornar o grupo coeso. Não obstante nós sermos craques e tal, não podemos sair dentro daquilo que é a linha orientadora que rege o grupo. E isso de nós escamotear, não dizer que teve má conduta para preservar a imagem do jogador e tal. Mano, o jogador deveria ter em conta este elemento. Que se eu deslizar, ok? E é regra, faz parte, eu vou ser punido. E essa punição vai culminar então com um comunicado, onde na qual vão dizer que estou punido ou fui sancionado por má conduta. E isso não é a primeira vez no mundo do futebol. E o Luís acompanha o futebol, sabe que até lá fora fala-se mesmo dos jogadores quando dormem nas noites, chegam tarde aos treinos. É dito por que ele não vai jogar, por que está sancionado, o que aconteceu. Porque no caso do nosso jogador, não é? O que me constou é que, pronto, houve aquela permissão para saírem, não é? Mas dentro dessa permissão tem as regras, tem o horário de regressar. Infelizmente, o nosso jogador não regressou dentro do tempo. Falta disciplina. Afirmativo. Então, para disciplinar o jogador, está sancionado, está punido. Por quê? Má conduta. Okay. É uma má conduta desobedecer as regras, aliás, que orientam o grupo. Porque se não disciplinarmos o jogador, não punir o jogador e não tornar às vezes isso no comunicado claro, vai fazer com que os outros atletas também tenham o mesmo comportamento. Boas. Agora aqui, já mesmo para terminar essa parte, é preciso que aconteça com os outros jogadores também. Que não seja apenas ele como exemplo, né? Todo jogador agora já sabe que se pautar mal vai ser sancionado e vamos dizer, ou vai se dizer que é por má conduta. Ok, 11h51, vamos avançar também com outra que dominou em redes e continua certamente a dominar. Paulo Flores cedeu instrumentos musicais e material didático ao Centro Amanhecer de Todas as Crianças. O músico Paulo Flores continua a sua missão de solidariedade no Namibe nesta semana, ao doar instrumentos musicais e materiais didáticos ao Centro de Acolhimento Amanhecer das Crianças sob a tutela do padre Abel Calange. Paulo Flores ofereceu às crianças diversos materiais, destacando-se guitarras, congas, de canzas, bombos, macundos, cadernos, lápis e outros instrumentos mais. Qual é a vossa visão sobre essa veia solidária do grande Paulo Flores? Estamos aqui a falar também das figuras públicas e pronto, e vão surgindo outras informações. Esta veia solidária do grande Paulo Flores é uma veia que todos os músicos devem certamente abraçar. Na verdade, este assunto vem aqui reforçar a ideia que nós já estivemos aqui a conversar. Entretanto, o Paulo Flores, ou seja, o músico Paulo Flores, entende aqui que é de extrema importância contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. E aí, Paulo Flores está aqui acessivelmente 2 ou mais semanas a fazer a sua turnê, cantar Angola, não sei se a memória não me atraiçoa. Então, ele entende aqui que, como tem força, é preciso que ele contribua com alguma coisa para o desenvolvimento de instituições ou propriamente indivíduos. Ok, Félix, não temos tempo, estamos aqui a correr com tempo. Não, aqui de forma muito rápida dizer que o Paulo Flores está de parabéns, porque nota, Araújo, a música ou os artistas precisam perceber que eles representam uma filosofia cultural dentro de um país. Representam princípios, salvam vidas. Não devem apenas trazer músicas refletivas para cobrar das instituições, porém devem também participar doando-se, não é tanto do ponto de vista material como ele em pessoa, para as instituições.
Então o Paulo Flor está de parabéns, mostrou aqui que é um músico, como disse o Luís, que está preocupado com as outras instituições e com as gerações que Ok. amam aquilo que é a arte. 11h53 em toda Angola. Félix, o Quaco Cima e também Luís Felipe. Vamos a 1 minuto para cada. O que é que gostariam de abordar? Araújo, meu 1 minuto vai aqui para estas duas grandes obras, uma que é Mulimo, não é? Que é a reflexão e perspectiva da filosofia africana para a compreensão daquilo que é o ciclo dos problemas socioculturais e políticos em Angola, Ok? do professor Simão Beng Eduardo, grande obra, e é para as pessoas perceberem que o Fênix não fala apenas sobre a cultura por falar, não é? Tem base. Sim, estudamos elas a todo o tempo. Nós falamos aqui sobre a questão de fazer filhos à torta à direita, falamos da poligamia. Temos aqui uma grande obra que é Nikete, uma história da poligamia da grande autora e escritora Paulina Sigiane. Podem encontrar essas obras na livraria O Monja, onde também tem essas t-shirts. É a nossa livraria. A semana passada eu vi com a t-shirt do Black Panther. Exato, esse é o professor Aaron Clark, um dos grandes precursores daquilo que é a cultura no mundo africano, e a nossa livraria, não é, tem essas t-shirts, temos os livros. Dizer que está aberta para consulta, porque aqui a Stop FM tem essa preocupação, sobretudo aqui o Pó de Café, de transmitir conhecimento. Todos aqueles que precisarem podem se dirigir à nossa livraria para ir consultar, para ir comprar. Onde Está são aberto localizados? para todos. Nós estamos no Cacenda, não é? Por detrás da Angola Telecom, então nós temos ali os nossos materiais. Contactos, não é? Para quem quiser ter mais informações. Pode ligar para o o WhatsApp, que é o 998 1920 58, puxarmos ali, e eu penso que na próxima edição trago o contacto para ligarem e poderem então encomendar o material. Ok, Luís Felipe. Para o meu minuto, eu gostaria de aconselhar e chamar a atenção para os jovens e não só, para não perder nenhuma oportunidade de se formar. E mais, não partilhem todo o conhecimento adquirido com os outros. Isso vai fazer de vocês gente grande e preocupada com causas que nós precisamos nos doar. Entretanto, já que eu aconselho a não perder nenhuma oportunidade formativa, sexta-feira encontram-nos no